como utilizar um A3, o método A3 para a solução de problema. O método A3 ele pode ser utilizado para várias coisas, né? Com várias finalidades. Mas hoje a gente vai focar especificamente em como resolver um problema. Gente, resolver problema a gente resolve todos os dias, certo? A gente resolve problemas mais complexos, a gente resolve problemas menos complexos. E nada mais interessante do que você ter uma metodologia, uma ferramenta que te guie nessa resolução de um problema. Como é interessante quando você tem um problema e você não sabe por onde começar esse problema, mas você tem lá um passo a passo, uma linha de raciocínio que ele te mostra desde onde você está, do seu estado atual, até onde você tem que chegar, qual é o seu resultado. Então eu falo assim, uma metodologia onde conta a historinha, né? Onde é uma história bem contada, onde você tem lá todos os seus personagens, né? E o que isso tem a ver com o meu A3? Bom, o A3 ele conta uma historinha, né? O A3 ele vai resolver, você consegue resolver o seu problema contando essa historinha, onde você tem desde o seu estado atual até chegar ao seu resultado. Mas existem formas de construir um A3 de resolução de problema. E é isso que eu vou mostrar para vocês hoje, o passo a passo. Imagine, eu quero fazer a relação do A3 com o processo de preparar um bolo, por exemplo. Quando você, eu não sou muito prática nisso, gente, mas talvez você seja. Mas quando eu vou preparar um bolo, o que eu faço? Eu pego a receita, que eu não sei de cor, eu não tenho esse dom na cozinha. Mas eu pego, no caso, uma receita, ou você pega uma receita e você vai seguindo o passo a passo. Quando você faz lá pela quinta, 10ª vez o seu bolo, você já não precisa mais olhar naquele passo a passo. Por quê? Porque ele fica gravado na sua memória. Então você já tem a sequência, você já sabe o que colocar primeiro e como fazer para que o bolo realmente saia lindo, maravilhoso e muito gostoso. Bom, se você lutar lá pela 30ª vez que você faz o bolo, aí você já começa a inventar, sabe? Dar aqueles pitacos, colocar algumas coisinhas diferentes. O A3 é a mesma coisa. Quando você começa a fazer, você tem um certo, aquela coisa, será que estou fazendo certo? Vou seguir o campo a campo, aqui o passo a passo, cada campinho eu vou preenchendo, Ou, não esqueci de nada, olha aqui, tem um A3, tem um modelo. É a mesma coisa, você vai preenchendo ele bem devagarinho, olhando cada fase, até ter o seu resultado. Você não teve um bolo muito bem feito? Aqui, quando você for fazer o seu A3 de solução de problemas, você vai ter ele bem feito da mesma forma. Basta seguir o passo a passo. E a partir do momento que você tem uma experiência, que você tem experiências na elaboração do A3 mesmo, você começa a colocar ferramentas diferentes, você se sente mais à vontade para utilizar ferramentas dentro do A3. Então, gente, o A3 nada mais é do que aqui, trouxe até para vocês, é uma folha de papel. Uma folha de papel de tamanho A3. Então imaginem você ter todo o seu problema ali na sua frente, toda a história contando desde o estado atual, como eu comentei, o objetivo, você avaliar seu estado atual, você ter contramedidas e você avaliar também o seu resultado. Então você tem tudo ali, todo o seu problema dentro de uma folha de A3. Viu que legal? É muito legal, muito bom mesmo. E dá muito resultado, gente. Se você hoje tem dificuldade de entregar resultados dentro do seu processo, porque você não sabe nem como começar a resolver um problema, ou qual metodologia utilizar, utilize um A3. Ele é muito bom e dá muito resultado. Há mais de 10 anos que eu venho utilizando e todos que utilizam, não tem gente que não gosta de um A3. Por quê? Porque ele tem um dos grandes benefícios do seu uso, é o desenvolvimento das pessoas. Então as pessoas elas começam a olhar para o problema e com essa linha de raciocínio do A3, elas resolvem o problema utilizando esse passo a passo. Então fica muito mais tranquilo de resolver um problema. E acontece então que eles têm esse desenvolvimento. E quando o operador, quando a pessoa que realiza o A3, líder do A3, apresenta esse A3, o que ele fez, quais são os seus resultados, o engajamento aumenta muito. Então, eu super recomendo utilizar essa ferramenta, já utilizo há mais de 10 anos, ela traz muitos resultados, ok?
Bom, mas a gente precisa, né, começar com o passo a passo, porque foi esse o propósito, de trazer para vocês como resolver um problema através de um A3, certo? E também o passo a passo dele. Coloquei todos eles aqui e a gente vai começar. Eu vou trazer para vocês, gente, 8 passos, tá? Por que eu trouxe 8? Você vai dizer 8 passos, Bárbara, mas é muita coisa. Não é, porque eu trouxe ele quebradinho para vocês, tá? Partes, é da metodologia isso, né? Então eu trouxe as partes do A3 para que você consiga entender e seja fácil de aplicar. Então vai anotando aí todas as partes, pega seu papel, sua caneta e, por favor, anota tudo. Se tiver alguma dúvida, anota também que no final você pode perguntar aqui que eu vou te responder. Mas antes disso, deixa eu só passar para você, gente, eu até trouxe aqui que eu tenho um livro de cabeceira, tá? Então, assim, eu utilizo muito esse livro, eu super recomendo, tá? Gerenciando para o Aprendizado. É um livro que ele é super interessante, ele conta como você elaborar o A3 passo a passo. Então, gente, assim, tem exemplo aqui dentro, você pode realmente aplicar, ó, ele tem alguns exemplos, ele é super didático. Inclusive, ele tem alguns modelos de A3 também, né, diferentes modelos que você pode também se basear, né, para utilizar como exemplo para executar o seu A3, tá bom? Bom, vamos para o primeiro passo. Defina o seu tema. Eu sempre falo que o tema de um A3 é o problema, tá? Então, você precisa entender o que seria um problema, Bárbara, né? O tema é um problema, mas o que seria um problema? O problema é um gap que você tenha, uma lacuna. Bárbara, ainda não ficou tão claro. O que é o gap, uma lacuna? Vou dar um exemplo que você vai entender. Imaginem que você precisa lá, você tem, sei lá, pesa 70 quilos. E aí você precisa, tem como meta atingir 65 quilos. O teu gap, a tua lacuna, são esses 5 quilos. Tá? Então, assim, você tem um problema, você precisa reduzir o seu peso, né? Aqui eu tenho minha meta, aqui eu tenho meu estado atual. Eu preciso reduzir. Essa lacuna do 70 para 65 é o meu problema. Então, quando você for resolver um problema através de um A3, o seu problema sempre será uma lacuna, tá? Uma lacuna de algo, de algum indicador dentro do seu processo que hoje você não venha atingindo ele, certo? Bom, se eu for trazer isso para o processo, imagina se eu tenho uma perda de produtos, né? Eu vou fazer um A3 porque eu tenho muita perda de produto no piso. Aí eu estou produzindo determinado produto ali, cai as peças no chão. Por alguns motivos, enfim, eu não sei. Eu sei que eu tenho produto que cai no piso, tá? Aí o que você vai fazer? Você vai definir o seu tema. Então, meu tema é reduzir as perdas de produto no piso. Tudo bem. Qual é a sua lacuna? Bom, hoje eu tenho que perder no máximo 1 quilo de produto no piso durante o meu turno de produção. Mais que isso, impossível, né? Não posso, isso é perda para o processo, perda para a empresa, né? Isso custa dinheiro. Então, o que você vai fazer? Você vai... Hoje o teu estado atual é 5 quilos. Eu perco 5 quilos por turno e eu quero reduzir para 1 quilo. Então a tua lacuna aqui é de 4 quilos, certo? Bom, feito isso, definido o tema, que é reduzir as perdas de produto no piso, você vai definir, vai colocar o seu contexto. Passo 2 é elabore o seu contexto. Como que você vai fazer isso? Você vai descrever o problema. Então você vai dizer assim, bom, hoje nós temos dentro de cada turno, a gente perde, por exemplo, dentro do primeiro turno, a gente perde 5 quilos de produto no piso, certo? A gente tem, você pode colocar também, por exemplo, informações que ajudem. Uma foto, né? Você coloca lá uma foto onde você tem esse produto. Eu chamo muito de fato, é o que você está vendo ali, a informação que você já tem pronta, tá? Quando você vai, por exemplo, para um determinado processo administrativo, então, tempo de atendimento ao cliente. Hoje eu não tenho atendido o cliente no tempo correto, certo? Esse pode ser o tema do seu A3. Quando você vem hoje para o contexto, você vai colocar lá, eu tenho um tempo, uma meta de X, né? Uma meta, sei lá, eu posso atender no máximo em 10 minutos, estou atendendo em 15, né? Passo 1 é o tempo, passo 2 é o contexto, passo 3 é o cenário atual. O que seria o estado atual, gente? É você fazer colocar algumas informações. Então, leve o gráfico que você tem. Então, por exemplo, você tem algumas informações. Olha, nesse mês a gente vem perdendo, sei lá, 3 quilos, 2 quilos, cada dia. Quantos quilos você vem perdendo por dia? Então, você cria um gráfico contando ali a tua
teu estado atual, certo? Onde você tem uma meta e você tem um resultado, então você tem uma lacuna. Vai contando através desse gráfico. O cenário atual sempre coloca um KPI. O que seria isso? Um indicador. Tá? Então é importante que você coloque esse indicador lá, como ele vem se performando, como ele vem, qual o resultado que você está tendo durante o processo. Quarto passo seriam metas e objetivos. Construam a sua meta e seu objetivo como de forma SMART. O que seria um objetivo SMART, uma meta SMART? Nada mais é do que você saber onde você quer chegar, certo? Então você sabe o que você quer. Primeiro, você sabe o que você quer. Você quer reduzir perda de produto no piso. Você quer reduzir o tempo de atendimento ao cliente. Tá? Esses são dois, falando, né, em manufatura administrativa. Então você sabe onde você quer chegar. E aí com isso, você vai colocar também qual é o seu estado atual. Então, bom, eu tenho hoje 5 quilos que eu perco dentro do piso lá de produto. Eu quero chegar até 1. Bom, então eu quero reduzir a minha perda de produto no piso de 5 para 1 quilos. Ou reduzir a minha perda de produto em tantos %. Também pode ser em percentual, sem problema algum, tá? Importante que tenha uma unidade, que ela seja mensurável. E você precisa saber se ela é atingível. Como que eu sei se uma meta é atingível? Porque assim, ali, a pergunta que sempre fazem, né? Ali é meio que um chute. Não é um chute. Você olha lá no teu cenário atual, você tinha um gráfico onde você tinha lá todos os resultados, né? Lembra que eu coloquei lá? Todos os dias eu perdi uma quantidade X de produto no piso. Então aqui nos objetivos, o que eu vou fazer? Eu vou olhar para aqueles números e ver, bom, quais foram os números que eu já tive hoje? A mesma coisa você vai fazer no seu processo. Você vai pegar o seu indicador, vai olhar o quanto você tinha, né, do histórico recente dele, olhar quais são essas perdas ou qual era o número e você vai ver se o seu objetivo hoje ele é atingível. Por quê? Porque não adianta falar que eu quero reduzir o meu produto no piso para meio quilo se eu nunca nem cheguei perto disso, né? Então eu tenho que entender hoje como vem me performando, ou seja, como vem vindo o resultado, né? Os resultados que eu estou tendo, e aí eu vou fazer essa comparação, tá? Outro ponto, ela precisa ser relevante. O que é uma meta relevante? É algo que impacte no indicador, hoje no objetivo da área, certo? Então eu preciso olhar, bom, perda no piso hoje é um indicador que é importante para a minha área. Então o que isso vai fazer? Você vai trabalhar resolvendo esse problema, utilizando o A3 e, claro, colocando um objetivo para essa redução, né? Ela precisa ser relevante, já falei, temporal. Você precisa ter quando você vai atingir qualquer problema que você for resolver. E principalmente aqui dentro do A3, falando de um A3 de resolução de problemas. Você precisa colocar quando você vai atingir essa meta, tá? Porque senão fica... Muitas vezes alguns gestores falam assim, poxa, mas eu não gosto de usar A3 porque A3 é muito demorado. Por quê? Porque não colocaram meta, não colocaram o prazo de atingir essa meta. Então, se você não coloca prazo, você não sabe quando você vai terminar. Se você não sabe quando você vai terminar, aquilo não vira uma prioridade. Se não vira prioridade, você não vai fazer, né? É simples assim. Então, você precisa realmente colocar o prazo para esse objetivo. Então, vamos lá. Você definiu um tema, você colocou informações sobre esse tema, você colocou fotos, colocou um monte de informações lá mostrando esse problema. Você colocou um indicador dentro desse seu A3, que aí a gente está falando da parte de cenário atual. E agora a gente veio também para o objetivo, né? Metas e objetivos. Então, construa uma meta SMART, onde ela é específica, mensurável, atingível, relevante para o seu processo e também temporal, tá? Como eu coloquei. Mas, definido o objetivo, você precisa identificar o que gerou o seu problema, que nada mais é do que a causa raiz do seu problema. E como você vai fazer isso? Existem algumas ferramentas que você pode utilizar. Bárbara, mas a equipe operacional hoje ela não conhece muitas ferramentas, eu não queria colocar alguma coisa tão complexa no processo. Qual a ferramenta, a grande ferramenta que você pode utilizar? 5 porquês. Ah, então assim, por quê? É uma forma de você descobrir a causa raiz do seu problema. Tá? Então você vai ter lá. Primeiro você pode até começar com um brainstorm. Qual a possível causa de perder produto no piso? Eu não tenho uma proteção, um guia ao lado da esteira. Aí você começa. Por que eu não tenho? Por quê?
E aqui eu vou te dar uma dica muito interessante. Toda vez que você for fazer os 5 porquês, volte com a pergunta portanto. Então, se você fala assim, por exemplo, vamos supor que faltou combustível hoje no seu carro. Você foi viajar, no meio da viagem, faltou combustível, né? Por que faltou combustível? Porque estourou uma peça lá do carro. Por que estourou uma peça lá do carro? Porque eu não fiz manutenção. Então, assim, você vai indo nos porquês, né? Até chegar à causa raiz. E quando você volta, você fala em portanto. Então, assim, eu não fiz manutenção, portanto, estragou uma peça do carro, portanto, vazou combustível, portanto, faltou combustível no meu carro, portanto, o carro parou. Entendeu? Sempre quando você voltar com esse portanto, ele é uma prova, ele é um check de que realmente os 5 porquês estão fazendo sentido. Porque muitas vezes, quando você vai aplicar os 5 porquês, até naquele momento que você está executando ele, parece estar fazendo sentido. Mas quando você volta com um portanto, o negócio fica meio perdido. Você mesmo vai ver, poxa, não está fazendo sentido isso com aquilo, tá? Então, nessa parte, nesse 5º passo, você vai identificar qual é a causa raiz do seu problema. Ferramenta que utiliza, né, um brainstorm, ou seja, vai lá, todo mundo identifica qual a possível causa do problema, todo mundo dá um palpite, pega esses palpites e faz os 5 porquês. O último porquê é provavelmente a causa raiz. Mas o que acontece, gente, é que você precisa evidenciar, porque muitas vezes o que vai acontecer? Você pode não ter, aquela causa raiz pode não acontecer, então precisa ser evidenciada. Partindo agora para o próximo passo de contramedidas, que nada mais é do que você propor um plano de ação para alcançar suas metas e para buscar resolver o seu problema. Ou seja, esse plano de ação, ele é em cima da sua causa raiz, que você determinou lá na etapa anterior e que você realmente viu que ela é uma causa raiz, você conseguiu evidenciar, né? Então agora, nesse momento, você vai fazer um plano de ação. Lembrem, plano de ação, tem o responsável, o prazo, né? E qual é a minha ação. Você pode colocar também qual é o impacto daquela ação em relação dentro daquele seu objetivo. Então, por exemplo, estou fazendo o meu A3 de redução de perda de produto no piso, né? Coloquei como meta, como eu já comentei, de reduzir de 5 para 1 kg. Tudo bem. E agora, no plano de descobrir a causa raiz. É porque a esteira não estava conectada uma na outra e quando passava aquele produto, caía produto no piso. Tá? Muito simples assim. E aí, o que você vai fazer? Você foi lá e evidenciou. Tá ok? Realmente isso acontece. Agora, no plano de ação, você precisa colocar uma ação se você quer adicionar, né, qual é o impacto dessa ação dentro, né, do teu problema, você pode ir lá e medir. Bom, cai em torno aqui dos 5 quilos, 3 quilos caem nessa etapa aqui. Então, se eu for colocar uma esteira mais próxima da outra, né, unir as esteiras, eu não vou mais ter 3 quilos de perda no piso. Então, já vou reduzir de 5 para 2. E ainda tem aquele 1 quilo que tem mais alguma causa raiz que eu tenho que trabalhar. Então, feito esse plano de ação, na etapa número 7, você vai fazer a verificação desse plano de ação, a verificação dessas contramedidas. Então, como você vai fazer isso? Você vai acompanhar. Qual é o status disso? Então, você precisa ter uma frequência desse acompanhamento. Por quê? Não adianta você implementar todo um plano de ação e aí, não, realmente hoje atingiu, tá tudo certo, vamos lá, vamos comemorar o resultado e tá tudo bem. Não, você precisa acompanhar para realmente avaliar se essas contramedidas, se essas ações colocadas no plano de ação, elas fazem sentido, tá? Então, realmente tem um tempo de acompanhamento. E aí, gente, esse tempo depende muito de um A3 para o outro, de qual problema você está resolvendo. Agora você vai padronizar. Ok, passo 7, feito, realmente está acontecendo o resultado, a gente atingiu o nosso objetivo. Bom, mas você fez algumas melhorias. E essas melhorias, elas precisam ser padronizadas, tá? Então, não... Gente, vou falar uma coisa aqui pra vocês que parece ser muito balela, mas é muito verdade. O óbvio nem sempre é óbvio, tá? Porque as pessoas mudam de um setor para o outro, as pessoas saem da empresa, pessoas novas entram, colaboradores novos entram na empresa. Então, tudo precisa ser padronizado, tá? O óbvio precisa ser padronizado. Então, sempre se pergunta,
O que eu mudei ao executar esse meu A3 de soluções de problemas? Quais foram as ações que eu executei? Quais delas eu preciso padronizar? Tá? Realmente assim, não, olha, essa ação aqui de eu tenho que sempre manter a esteira muito próxima uma da outra, né, para não cair produto no piso, é um padrão. Você vai construir um padrão. Não comecem, gente, a criar um monte de padrões, né, não cometam esse erro. Então, o que vocês precisam fazer? Coloquem lá dentro de um padrão já existente, né? Destaquem quando eu falo destacar, gente, eu falo assim, coloca lá de cor diferente, pinta de amarelo, não sei. Mas coloque de uma forma que as pessoas olhem aquele padrão e fiquem, poxa, peraí, realmente a minha esteira ela tem que ficar unida na hora da montagem, porque você pode até colocar um motivo para evitar queda de produto no piso, tranquilamente, tá? Feito, aí você tem a padronização. Caso tenha algo que ainda precisa ser acompanhado, nesse momento também você precisa montar esse plano de acompanhamento. Porque muitas ações, às vezes, você termina o seu A3 de solução de problema, deu resultado, mas você acompanhou ele por pouco tempo. Então você tem que ter esse check. Então se esse indicador de perda de produto no piso ele existe já, então você tem que ir acompanhando e avaliar se realmente você conseguiu atacar essa causa raiz. Provavelmente sim, porque você foi lá, fez todo o teu A3, né, de solução de problemas. Você como um bom líder de melhoria contínua, você executou todos os passos, né? Você escutou a Bárbara na live, escutou todo passo a passo, atingiu o resultado. Então, padronizou, né? Padronizou todas as ações, todas as melhorias que você fez. Agora você realmente só acompanha e avalia seu resultado. Gente, esses foram 8 passos para resolver seu problema utilizando um A3, né? Utilizando essa folhinha aqui, ó. Eu preciso mostrar ela, gente. Resolver um problema usando uma folhinha dessas, certo? Importantíssimo, treine a equipe. Então não adianta só uma ou duas pessoas saberem executar, só o líder do setor saber executar A3. Você precisa treinar a equipe, todos eles precisam saber executar um A3, né? Como eu faço esse treinamento? Você pode fazer um treinamento coletivo, um treinamento individual. Eu recomendo vocês a formar pequenos grupos e ter já alguns temas pré-definidos e acompanhar esse A3, né? Acompanhar a execução. Vá lá, seja como se você conhecendo a metodologia, você fosse o padrinho dessas pessoas. Você fosse lá acompanhar, pegar na mão, treinar e acompanhar. No momento que eles começam a entender a metodologia, a partir de um tempo eles fazem esses A3 sozinhos. E aí isso sai um pouco da sua mão de, as pessoas precisam só de você para executar uma melhoria com A3. Não, todos têm esse poder de executar um A3. Mas claro, todos devem estar bem treinados, bem capacitados e ter autonomia para executar esse A3 de soluções de problemas. Você precisa aplicar isso no dia a dia. Então como você vai fazer isso? Você anotou os 8 passos. Se tiver alguma dúvida, você pode perguntar aqui. E o que você vai fazer? Amanhã você vai escolher um problema e você vai aplicar a metodologia. O que eu sugiro para vocês? Escolha um problema mais simples. Não tem problema você fazer um A3 de um problema simples e aí, claro, você vai... Lembra da receita do bolo? Você vai entendendo, usando problemas talvez um pouco mais complexos, não tanto. E como você pode definir isso? Pega um indicador do seu setor. Vai lá, olha, qual é o indicador que hoje eu não estou atingindo a meta? É claro que você não vai se propor com uma A3 de solução de problema. Na primeira A3 que você vai fazer, atingir toda a meta. Coloca um desafio, né, menorzinho. Então, ao invés de reduzir de 5 kg, você vai reduzir para 4 e faz o seu A3. E assim você vai indo até ganhar prática, tá? Então, como fazer um bolo, fazer um A3 também, isso vai de prática, vai de experiência. E aí, cada vez mais você vai fazer A3 maravilhosa, eu tenho certeza disso. Certo? Obrigada, pessoal, e uma boa noite.